Meus irmãos, a paz do Senhor, que bênção poder estar aqui mais uma vez com vocês para junto a gente falar a respeito das lições bíblicas. Olha, já estamos na lição de número 7, né? O tempo está passando e nós já estamos avançando no estudo, nesse estudo que fala sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver nesse mundo dominado pelo Espírito da Babilônia. Meus irmãos, nós já chegamos nessa lição de número 7, que você pode ver aí a capa, né, que tem esse título, A Desconstrução da Feminilidade Bíblica. Já falamos sobre a desconstrução da masculinidade bíblica e agora estamos falando sobre a feminilidade bíblica, ok? Deixa eu mostrar aqui também para os irmãos o nosso gráfico esboço. Tá? Gráfico esboço que tem o texto áureo que diz assim: enganosa é a graça e a vaidade, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Provérbios 31:30. E a nossa verdade de prática diz: a mulher foi criada para cooperar com o homem, né? Para estar como auxiliadora, estar ali junto com o homem. Deus lhe confiou a dádiva da maternidade e função de ser esposa e auxiliadora. Então está falando aí de um companheirismo mútuo, né? Porque o homem precisava, não é? E o homem também é esse companheiro da sua esposa, segundo a palavra de Deus. Amados, o nosso gráfico, ele está baseado na nossa lição bíblica, né? E são 3 pontos, como sempre: feminilidade bíblica, desconstrução da feminilidade, mulher virtuosa, o símbolo bíblico de feminilidade, né? Que vai falar lá sobre a mulher virtuosa de Provérbios, capítulo 31, tá bom? Meus queridos, vamos entrar aqui porque tem muita coisa. Eu estava dando uma lida e estudando essa lição. A gente percebe que tem muita coisa da atualidade, tá bom, professor? Então, aqueles professores que não gostam muito de ler, não gostam muito de se atualizar, talvez tenham alguma dificuldade com esta lição, tá bom? Por isso nós temos esses subsídios, por isso nós temos os gráficos, tá? Tem bastante gráfico aqui para a gente falar a respeito desses assuntos que são da modernidade. Então, professor, eu aconselho a você a estudar esses gráficos, tá bom? Estudar a lição, assistir os nossos vídeos aí, e para que você possa ministrar aquela aula abençoada como sempre tem sido, tá bom? Meus amados, palavra-chave desta lição, como vocês sabem, toda lição tem uma palavra-chave. A palavra-chave é feminilidade. Feminilidade, né? Que são as qualidades próprias do caráter da mulher, fala das suas características físicas, biológicas, características psicológicas, relacionais, emotivas, tá? Tudo isso está relacionado com esta feminilidade da mulher, que é sim diferente do homem, tá bom? Pois Deus fez desta forma. E é importante que a gente diga que, para que a gente não venha confundir feminilidade, não é, com ativismo feminista, tá bom, irmãos? Até dentro, nós vamos mostrar aqui, dentro do ativismo feminista, pelo menos alguns aspectos foram importantes, não é? Mas aí depois que eles entraram com a questão da ideologia, aí a coisa passou dos limites, passou, né, e exagerou, e aí nós estamos nessa situação em que nos encontramos agora. Queridos, olha só, o nosso primeiro ponto está falando sobre a feminilidade bíblica, a criação divina da mulher, né? Esse gráfico que eu quero mostrar para os irmãos, eu já coloquei ele antes, falando sobre a formação da família, tá? Mas aí eu destaquei aqui para colocar só
a criação da mulher, a importância da criação da mulher. Então, professor, tudo que está nesse gráfico aí está aqui na lição, tá? Me baseei na lição, adaptei para o que eu já tinha, já dispunha, e agora nós vamos só fazer essas apurações, esses apontamentos, essas reflexões sobre isso, né? Então aqui está falando da criação divina da mulher. A primeira coisa que colocamos aqui é que a criação da mulher, ela vem de uma necessidade de multiplicação, socialização e comunicação, né? Se nós colocarmos na ordem bíblica dos fatos, porque a Bíblia diz que Deus viu que o homem estava só, então nós vamos colocar aqui a socialização, porque o homem não se comunicava com os animais, não é? Animais não verbalizavam, não tinha um diálogo com animais, tá bom? E é claro que isso, certamente Adão sentiu essa dificuldade de não ter ninguém, principalmente quando ele comparava-se com os animais, não é? Ora, se os animais tinham seus pares, não é? Mas ele não tinha ninguém, não é? Para compartilhar, para conversar, para socializar, não é? E aí Deus viu essa dificuldade, essa necessidade do homem de socialização, meus irmãos, de comunicação, porque tudo isso faz parte também do casamento, não é? A comunicação, a comunhão, a sociabilidade, a interação, tá? Tudo isso faz parte. Deus viu isso daí, né? Tanto é que o próprio Senhor disse: não é bom que o homem esteja só. Penso eu, quero dizer aqui, como Paulo, digo eu, não o Senhor, mas eu vejo que digamos assim, porque Deus poderia ter feito Eva logo de início, não é? Não sabemos quanto tempo Adão ficou sem a sua mulher, sem a sua esposa, sem a sua outra parte. Mas eu penso que isso é até uma forma do homem valorizar ainda mais a mulher, porque ele sentiu a falta dela, mesmo não sabendo quem era, mas ele sentiu a falta, porque ele viu que Deus viu que ele estava só. Isso é muito importante, tá bom? Então vem de uma necessidade de socialização, comunicação, multiplicação, tá bom? A palavra Eva, né, segundo Champlin, ele vem dessa palavra grega, aiwa ou aiwa, né? Que quer dizer vivente, né? Viver, vivente, ou seja, porque ela seria a mãe de todos os viventes, a varoa, que seria mãe de todos os viventes, tá? Bom, meus irmãos, o ponto 2 aí desse gráfico mostra exatamente isso. Quando o homem estava só, Deus sentiu, Deus viu que o homem estava só, então ele decidiu criar a mulher, criar a outra parte, né? Então, o que é que se diz a respeito disso? Que Deus fez ali uma espécie de anestesia divina, né? Porque o homem adormeceu, né? Ele adormece nesse seu sono. Deus faz também ali uma espécie de cirurgia, né? Porque ele corta uma parte da sua costela, né? E da sua costela, retira a sua costela, conforme a gente vê aí na ilustração, né? Para criação de um outro ser, né? A gente fala aqui que é uma engenharia genética, ou seja, a extração da célula-tronco encontrada no osso da costela de Adão para criar outro ser, né? Deus é perfeito, tá bom, irmãos? Meus irmãos, é importante, né? Eu não sei se vocês já estudaram a criação da mulher nesses aspectos assim. E nós, apesar de estarmos colocando aqui as palavras, não é? Que Deus usou uma anestesia, que Deus fez uma cirurgia, que Deus fez
uma engenharia genética, tudo isso é baseado na palavra de Deus. E eu acho importante que a gente fale sobre isso. Por quê, meus irmãos? Porque nós estamos estudando sobre os ataques, né, desse espírito babilônico, né, contra a igreja do Senhor. E uma das coisas, nós já estudamos lá atrás, é exatamente o liberalismo teológico, que diz que tudo isso daí é ficção, que tudo isso daí é um mito, que tudo isso daí é algo não real. E por isso que eu acho importante, quando a gente coloca dessa forma aí, fica ainda mais realista, né? Porque tem algum problema de Deus fazer uma anestesia em uma pessoa? Não. O que é que ele faz? O que é que uma pessoa... como age uma pessoa quando está anestesiada? Ela dorme. Ela dorme, né? E a Bíblia diz que da costela de Adão. Então Deus teria que ter tirado, né? Eu digo assim, nós estamos usando a palavra cirurgia, mas nós estamos falando aqui de uma intervenção divina. Eu não estou dizendo que Deus usou bisturi, tá bom, irmãos? Eu acho que vocês entendem isso daí. Mas é só para a gente dar mais validação ao que foi escrito, né? Então Deus fez sim essa cirurgia e Deus fez uma multiplicação, né? Porque dali, né, uma engenharia genética, ele extraiu uma parte do homem para dali criar a mulher, tá bom? Bom, e é interessante, meus irmãos, que quando Deus cria a mulher, Deus mesmo leva a mulher para Adão. Deus apresenta a mulher para Adão, né? E aí se consolida no ponto 3 aqui o primeiro casamento, porque é Deus quem os casa. Não precisava de um juiz mais importante do que Deus, não precisava de um cartório mais importante do que a corte celestial para, não é, testemunhar aquele ato tão maravilhoso da criação de Deus ter criado um outro ser, né, e casado os dois, tá bom? Então, após criar a mulher, Deus mesmo apresenta a Adão e une os dois, instituindo assim o primeiro casamento. Isso é impressionante, não é, irmãos? Isso é maravilhoso como Deus faz. Veja que Deus não fez duas mulheres, Deus não fez duas Evas para que houvesse ali uma poligamia. Não. Deus fez apenas uma mulher, né? E apresentou para Adão. É aí que se constitui a família, porque na realidade a família vem dessa união do homem e da mulher. Todos nós sabemos disso, isso aí é claro e patente para todos, né? Mas é para que a gente entenda como Deus fez e como esse padrão ele é real até os dias de hoje. Vamos ver o que é que está dentro dessa constituição da primeira família e como a mulher tem um papel importantíssimo. Tudo isso está relacionado com a feminilidade bíblica, tá bom? É importante entender uma coisa, né? Deus diz assim: portanto, deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão dois uma só carne. Deixará o homem pai e mãe, ou seja, cortar o cordão umbilical, né? Até hoje há pessoas de idade, né, pessoas de meia idade, que estão ligados com a sua mamãe, com o seu papai, e isto não é bom, porque não se cria uma família dessa forma. Quando diz deixar pai e mãe, é cortar mesmo esse cordão umbilical. Não é abandonar os pais. Não estamos falando disso. Mas estamos dizendo de deixar o seu pai, deixar o convívio do seu pai, o convívio do seu lar, para criar o seu próprio lar, para estar na sua própria casa. É assim que a palavra de Deus diz. Porque quando ele deixa, então ele se une com a sua esposa, né? Essa união é uma união heterossexual.
Olha como a feminilidade da mulher, o fato da mulher ser fêmea, não é? Com todas as suas conjunturas, digamos assim, é importante. Então, para que se unisse ao homem nessa união, não é? Heterossexual, de dois diferentes, porque tinha que ser dessa forma. Foi assim que Deus fez. Eu sei que a gente afirmar isso é algo muito terrível para os dias de hoje, porque essas ideologias que estão aí não aceitam esse padrão, porque na verdade estão distorcendo o padrão bíblico. Então a igreja, como coluna e firmeza da verdade, está aqui para afirmar que este é o padrão bíblico e nós não podemos abrir mão disto, porque está escrito. É assim que nós cremos. Não tem como mudar, não tem como ser diferente. Então, dessa união heterossexual, os dois vão formar uma só carne. Então você tem aí a união física, que é a união sexual, né? Por isso que a gente falou, não é, naquela outra aula, e de outras vezes já temos falado, né? Não queremos ser repetitivos, mas a ideia da analogia, né, da chave, da fechadura é importante nesse sentido, porque está mostrando que são dois diferentes, que se encaixam. A ideia é essa, não é? Se for dois iguais, não vai haver encaixe, biologicamente inclusive, porque se um casal, não é, de pessoas do mesmo sexo quiser adquirir, ter um filho, vai precisar de fazer alguma inseminação, algum tipo de enxerto, algum tipo de arranjo biológico para poder gerar um filho. Porque não vai poder ser, não é, nunca vai poder ir contra a natureza que Deus criou, né? Então, está falando de uma união física, né, onde os dois formam um só conjunto, e também uma união espiritual, porque está falando de um só coração, de um só pensamento, de um só propósito, de um só objetivo. Por isso que nesse sentido, irmãos, não tem por que a gente dizer, né, que a diferença entre um e outro, tá bom? Meus amados, e aqui, é claro que tudo isso daí foi importante para nós chegarmos àquilo que Deus falou. Nós já falamos sobre isso, inclusive, na aula anterior, sobre o mandato cultural, né? Frutificar e multiplicar e encher a terra. Foi isso que Deus falou para que o homem fizesse. E a mulher, dentro da sua feminilidade, cumpre esse papel, não é, de multiplicação, de ter outros, não é, de gerar outros filhos, né? Então isso é algo biológico. Isso não é, meus irmãos, porque essas ideologias de hoje estão dizendo que isso é uma construção social, é a sociedade que diz. Não é a sociedade que diz, é a ciência que diz, é a biologia que diz. Então não tem por que você distorcer aquilo que está dentro da palavra de Deus. Então a mulher foi feita como uma auxiliadora, né, para cooperar, para ajudar, não como um ser inferior, não para ter uma desigualdade. Aliás, meus irmãos, eu quero também mostrar para vocês, dentro desse ponto aqui, sobre desigualdade, tá? E eu queria muito que os irmãos prestassem atenção nesse gráfico, tá? Esse gráfico aqui, irmãos, ele está na teologia sistemática de Wayne Grudem, tá? Um dos maiores teólogos assim que eu considero, tá? E muitos irmãos consideram, né? Aliás, eu conheci o trabalho dele na faculdade, na pós-graduação que fizemos em teologia, onde lá eles apresentaram, né, esse autor. E aqui nesse gráfico, preste atenção, porque o que eu estou falando, o que ele está mostrando lá é o que está aqui na lição, porque vai mostrar a mulher como auxiliadora. Então, preste atenção aqui, olha. Colocamos ali, ó, relação de igualdade e desigualdade na criação do homem e da mulher, tá? Quando Deus criou o homem, primeiramente o homem,
Isso daí é imutável, tá bom? Não adianta ninguém querer alterar. Foi assim que Deus fez, tá? E Deus criou a mulher. Mas eles estavam dentro de um equilíbrio relacional. Preste atenção, acompanhe o gráfico para você entender, tá? Ou seja, existia uma igualdade em termos de pessoalidade, porque são duas pessoas, né? Com intelecto, vontade e sensibilidade. Então, são iguais nesse sentido. Não tem por que dizer que a mulher é inferior, como se dizia na Idade Média, especialmente os inquisidores. Né? Nós colocamos um estudo aí falando sobre o inquisidor que dizia que o fato de Deus ter tirado a costela de Adão, e eles enxertam coisas que a palavra de Deus não diz. Por exemplo, esse inquisidor dizia que isso porque também isso foi pregado pela Igreja Católica, não é? Teve o embasamento da Igreja Católica. Então se dizia que a costela de Adão estava defeituosa e por isso, não é? Deus retirou esta costela defeituosa para fazer dela uma outra pessoa defeituosa. Ou seja, depreciando o papel da mulher. Mas olha, irmãos, preste atenção nesse gráfico, porque está dentro do que a gente está falando, dentro da palavra de Deus. Deus criou em igualdade de pessoa, né, de pessoalidade, em valor, em honra e respeito, mesmo os papéis sendo distintos, mesmo sendo macho e fêmea, porque ele fez para que houvesse uma complementaridade, que é o que está na lição. Ele fez para que houvesse uma complementação mútua dos dois e para que houvesse essa continuidade, tá? Então, na dispensação da inocência, eles foram criados em igualdade relacional. Não sabemos quanto tempo isso durou. O relato bíblico, você lê ali, parece que é rápido, mas não devemos entender como sendo uma coisa rápida, não é? O tempo que eles duraram nesse período da inocência. O que é que muda nessa relação? Presta atenção. Na tentação, você tem ali a mulher sendo colocada em evidência. Por isso que essa bolinha aí laranjada, né, onde está escrito mulher, ela está maior do que o homem. Veja que no primeiro os dois estão iguais ali. Os dois estão iguais, tá? Na tentação, a mulher, ela foi elevada, porque na verdade foi isso mesmo. Satanás disse, olha, não é assim que Deus diz. O que acontece é que se vocês comerem, vocês serão iguais a Deus. Você será igual a Deus, conhecedora do bem e do mal. Né? Então, ele elevou, digamos assim, a potencialidade da mulher. Né? E é claro que ela aceitou, porque ela cedeu à tentação. Nesse sentido, o homem ficou pequeno, o homem ficou apequenado, né? Mas na realidade, essa diminuição do homem é só para mostrar que houve o desequilíbrio nesse momento da tentação, tá bom? Mas na continuidade aqui desse gráfico, tá bom, irmãos? Isso aqui você pode imprimir em uma folha, né, em formato retrato, e aí monta os dois, fica perfeito para você ensinar. Na continuidade aqui, você tem, por exemplo, Deus sentenciando os dois, né? Na sentença divina pelo pecado, esse desequilíbrio ainda permanece. Por quê? Porque Deus diz que a mulher agora estaria sujeita ao homem. A palavra de Deus diz isso, né? Então haveria esse domínio masculino. É claro que os estudiosos estão falando que esse domínio, né, ainda seria
em relação à proeminência masculina, etc. e tal. Mas a verdade, meus irmãos, nós precisamos ser justos e honestos, é que esse tipo, né, de entendimento gerou distorções durante os séculos e a mulher foi ficando cada vez mais diminuída no seu papel. Aí entrou aquelas coisas que nós conhecemos da questão do machismo, porque o machismo não tem também respaldo bíblico, não tem respaldo bíblico o homem subjugar a mulher, pisar na mulher, maltratar a mulher, não é? Violentar psicológica, emocional e fisicamente a mulher, e muita coisa do machismo. É isso que aconteceu. Aliás, nós vamos estudar aqui sobre o feminismo. A gente vai entender que o feminismo foi uma contraproposta, foi um contra-ataque ao próprio machismo, que não tem nada a ver com o que a Bíblia propôs como para o homem, desde lá do início, que nós mostramos aquela igualdade que foi feito eles dois, né? Mas esse pecado trouxe o desequilíbrio, né? E aí Deus mesmo disse que a mulher, ela estaria sujeita, não é, ao desejo do esposo. Está ali. Mas infelizmente houve essa distorção e a mulher ficou sendo relegada a um papel de, diminuto, tá bom? Mas, meus irmãos, que coisa interessante. O que acontece quando vem Jesus? Jesus restaura este equilíbrio dos papéis entre o homem e a mulher. Veja que lá no início Deus criou eles em igualdade. O pecado desequilibrou, colocando a mulher como evidência. É muito provável, e eu posso dizer isso pela palavra de Deus, que essas ideias de feminismo vêm desde lá do Éden, quando a mulher quis, né, adquirir esse papel protagonista acima do homem, né? Mas aí Deus, na sentença do pecado, coloca o homem em ascensão da mulher, em relação à mulher, né? Mas aí Jesus vem e equilibra isso. Por quê? Porque na dispensação da graça, o que é que Jesus faz, né? Nele, em Cristo, todos somos um. Não há judeu, não há grego, não há homem, não há mulher. Todos somos um em Cristo Jesus. Tanto é que Jesus valoriza o papel da mulher. Isso é muito importante, irmãos. Agora, meus irmãos, a gente precisa entender isso. As nossas irmãs precisam também entender isso. Não é possível existir algum tipo de feminismo dentro da igreja. Nem machismo também. Não é possível ter machismo na igreja. O que tem é aquilo que Deus fez desde o início. Criou o homem para ser o cabeça e a mulher para ser a sua adjuntora. É assim que diz a palavra do Senhor. Veja que tudo isso veio como consequência do próprio pecado no mundo, né? Que trouxe essas distorções, mas o nosso Senhor Jesus veio e corrigiu isso, né? O papel da mulher agora foi restaurado. Então, biblicamente, nós não estamos falando aqui, tá bom, irmãos, daquelas lutas eclesiásticas de cargos. Não estamos aqui dizendo se a mulher tem ou não que ser pastora, como até hoje tem. Acredito que essa luta, essa guerra vem até mesmo como um braço do próprio feminismo dentro da igreja. E não é bom essa guerra. Não é boa essa guerra, tá? Eu vejo pessoas, né, entrando nessa batalha, nessa guerra, e não é muito bom nós entrarmos nisso. Amém? Meus amados, vamos dar continuidade aqui, não é? Porque o nosso tempo
corre muito depressa, mas eu quero entrar aqui no tópico 2, que você pode acompanhar aí, a desconstrução da feminilidade. Professor, é aqui que eu digo que há uma necessidade do professor ser alguém que esteja antenado ao que está acontecendo no mundo, né? Então é importante o professor se atualizar em relação a esses movimentos, até para que você possa fazer uma boa apologética, uma boa defesa da fé, tá bom? Então esse ponto ele vai falar, meus irmãos, do ativismo feminista, tá? Ativismo feminista, liberdade sexual e ataques à família tradicional, tá bom? Meus amados, nesse ponto aqui do ativismo, eu quero mostrar também para vocês, por isso que eu disse para os irmãos que tem bastante gráfico aqui para mostrar para os irmãos, tá? Então, olha só, isso aqui é só para informar, está dentro da lição, principalmente quando o nosso comentarista diz que o feminismo surge no século XIX, na Europa, nos Estados Unidos, né? E ele fala da primeira onda. Então, se ele fala da primeira onda, seria bom a gente falar das outras duas ondas, né? Há quem fale até da quarta onda. Então, esse gráfico aqui está mostrando a primeira onda, e aí tem a segunda onda e a terceira onda do movimento feminista. Lembrando aos irmãos que foi aquilo que nós falamos, porque o feminismo ele vem como um contraponto, como um contra-ataque, né? A questão do patriarcado bíblico, né? E a questão do machismo, né? Em relação ao machismo, nós concordamos porque a palavra de Deus não apoia esse tipo de atitude, né? Mas o que é que essa primeira onda está falando, né? Essa primeira onda traz esse movimento chamado sufragistas, né? Sufragistas porque está falando do direito de votar, né? Aquelas pessoas que querem ser votantes, porque nessa época a mulher não votava, não era permitido que ela votasse, né? Não tinha o direito de propriedade, etc e tal, tá? Aí essa imagem aí que você está vendo é uma imagem bem icônica. Na realidade eu estava fazendo uma pesquisa porque tem a ver com o meu trabalho, né? Enquanto design gráfico, né? Essa postura dessa mulher fazendo uma postura meia masculina, né? Mostrando que ela tem força, né? Acompanhada de uma frase que traduzindo uma tradução mais livre quer dizer nós podemos fazer isso, né? Nós podemos fazer isso, porque na realidade essa mulher aí ela está mostrando as mulheres que trabalhavam nas fábricas, né? Ou que eram impedidas de trabalhar, mas elas estavam reivindicando esse direito porque elas podiam fazer o trabalho de homem também, né? Então na verdade, essa imagem ela foi de uma propaganda de uma fábrica, mas aí depois virou um ícone do movimento feminista, né? A mulher arregaçando as mangas e dizendo que pode também fazer isso, tá? Então, meus irmãos, essa primeira onda vem da Revolução já Francesa, né? Meados de 1800, e aí com a publicação dos direitos do homem e do cidadão, né, a mulher ficou de fora. Então algumas dessas filósofas, né, Mary e Elizabeth Stanton, que são escritoras, elas publicaram livros sobre o direito das mulheres, né? Principalmente o que elas reivindicavam era isso, a questão do voto, né, direito à propriedade. Mas aí, essa foi a primeira onda, né? Vamos ver aqui a segunda onda, tá? A segunda onda aí já entra aqui uma personagem da qual o nosso comentarista cita, porque essa segunda onda, ela aí sim já é a partir de 1900 até 1980, década de 80,
E qual é o principal, a reivindicação principal? Enquanto aquela primeira lá, e até a gente disse que aquela primeira parecia muito justa, né? Porque qual é o problema da mulher votar? Nenhum problema, nenhum problema. Mas por causa da conjuntura social daquela época, a mulher não podia votar, né? E nós achamos que é lícito, que é correto a mulher votar, né? Mas aí, esta segunda onda, ela já vem tratando da liberação sexual, né? Então, a partir da década de 60, essa segunda onda vem como uma forma de manutenção da primeira onda, que está falando do voto, do estudo, do acesso do estudo à faculdade, né, que a mulher também não podia, então tinha toda essa dificuldade, a questão da profissão também, mas aí entra esses outros viés que são complicados, como a própria feminilidade, dentro de uma feminilidade ativista, né? Dentro de uma ideologia, que esse foi o problema, porque aí começou a dizer que a mulher poderia abortar, né? Tanto é que nessa época que você tem aí a primeira concepção da pílula anticoncepcional, né? A legalização do aborto, tá bom? Nessa época aí da segunda onda, rejeição dos valores familiares e rejeição de papéis de gênero. Tanto é que essa autora, né, Simone de Beauvoir, francesa, é ela quem diz essa frase que é muito conhecida, não é? Não se nasce mulher, torna-se mulher. O que é que ela está dizendo? Que não existe gênero, não existe homem ou mulher. E o mesmo vale para o homem também. Não se nasce homem, torna-se homem. Porque na realidade ela está dizendo torna-se homem, pode se tornar homem ou não. Assim como nasce mulher, pode se tornar mulher ou não. Ou seja, a opção sexual aí está fluida, está líquida, né? Está livre para a pessoa escolher o que ela quiser escolher. Inclusive, irmãos, eu estava lendo um livro de uma autora brasileira, né? O livro é sobre feminismo, tá? E ela cita essa Simone de Beauvoir, algumas coisas que os outros, os sociólogos, né, os filósofos não vão falar sobre ela, principalmente das coisas que envolvia, por exemplo, pedofilia, não é? E outras coisas também nesse sentido, porque de fato havia aquela ideia de dissolução do casamento, tá? Dissolução desses papéis, então você pode ser o que você quiser, né? Inclusive na França, tá, irmãos? Isso aí é um fato, existe sim associações, existe entidades que lutam para legalizar a própria pedofilia, porque segundo a ideia deles se houver consenso entre as partes, não tem problema. Ou seja, se uma criança consente em amar ou se relacionar sexualmente com um adulto, não tem problema, porque isso não se configura em um abuso de incapaz, porque não se está abusando, se está, pelo contrário, dando vazão ao amor. Veja que coisa terrível, né? Por isso que a questão da sexualidade hoje, a sexualidade precoce, está imperando. É o que está falando aqui, nesse segundo ponto aqui, da liberação sexual, né? Veja que hoje nós temos no Brasil, por exemplo, pílulas do dia seguinte, né, sendo distribuídas, né? Alguns artifícios para prevenir doenças venéreas,
Porque isso para adolescentes. Exatamente porque a vida sexual precoce dessas crianças, digamos assim, está funcionando perfeitamente, né? Tudo isso, meus irmãos, está relacionado com essa tal dessa liberação sexual promulgada, propagada, tá? Pelo feminismo que está aí. Por isso que nós precisamos sim estudar, né? Por isso que nós precisamos sim ensinar os nossos filhos, tá bom? Por isso que aqui, olha, no nosso comentarista ele diz, ó, nessa esteira temas como aborto, gravidez indesejada, desconstrução da família são radicalizados pelo ativismo ideológico do movimento, tá bom? Então, meus amados, essa é a segunda onda, onde tem aqui o protagonismo dessa senhora Simone de Beauvoir, tá? Tem livros escritos. Terceira onda, meus irmãos, já está falando mais do empoderamento feminino, né? Está falando sim dessa manutenção dos direitos adquiridos, mas não é só manutenção, há também essa coisa de você ampliar cada vez mais o empoderamento feminino, desconstruindo, por exemplo, o empoderamento do masculino, né? Então essa é a ideia que se está fazendo hoje. Aí, por isso que temas como ideologia de gênero, que nós vamos falar mais adiante, estão muito em voga, questão do casamento gay, a questão do aborto como direito, isso tudo na década de 90, né? A questão da agenda de raça e classe social, tudo está também sendo tratado nos dias de hoje. E aí você tem vários nomes, eu só citei aqui essa senhora, Judith Butler, né? Que é também bastante ativa nesse ponto, né? Na defesa desses pontos aí. É dela essa frase, o gênero é sexo, gênero e sexo é construção social, ou seja, mais ou menos aquela mesma ideia de dizer que a questão do sexo é realmente algo que a sociedade impõe. Eles dizem isso, né? Ou seja, a sociedade é que impõe que alguém seja homem ou seja mulher. Quer dizer, não é mais a própria biologia da pessoa, o próprio físico da pessoa, né? Mas sim, segundo eles, é a sociedade que impõe, né? Então a ideia é desconstruir isso, dizer, não, eu não tenho que andar segundo o que a sociedade diz. Que na realidade, a sociedade nem tem que dizer nada nesse sentido. A pessoa nasce assim. É a própria biologia da pessoa que nasce desse jeito, né? Mas, infelizmente, meus irmãos, esses padrões, eles estão mudando. Por isso que está havendo cada vez mais esse ataque à família tradicional. Você tem aí leis que estão querendo impedir até que você coloque, por exemplo, a palavra família, né? Leis que você obrigue a usar a linguagem neutra, né? Até mesmo na sociedade, em banheiros, estão fazendo desse jeito, tá, irmãos? Então, meus queridos, isso é algo que está aumentando cada vez mais e nós vamos, creio eu, ter muitos problemas nesse sentido, tá, irmãos? Por isso que a gente precisa proclamar cada vez mais a palavra do Senhor. Meus irmãos, para nós irmos para o ponto 3, tá? Para a gente encerrar, ponto 3, a mulher virtuosa como símbolo de feminilidade. Meus queridos, eu quero só mostrar esse gráfico aqui, porque esse gráfico também está dentro de todo esse ponto aqui que nós estamos estudando, tá? Então aqui, olha, esse gráfico está falando sobre as características da mulher virtuosa, tá? Essas características está falando, por exemplo, da sabedoria, né? Está lá em Provérbios 14:1, porque ela fala com sabedoria, ela ensina com amor, né? E é importante que a mulher virtuosa demonstre todas essas virtudes, porque isso está dentro
do que a palavra de Deus propõe que a mulher seja, né? Então ela precisa ser uma pessoa sábia. Nós vamos colocar um artigo falando sobre isso, né? Então a mulher sábia é aquela que edifica a sua casa, né? A tola destrói com as suas próprias mãos, mas a sábia edifica, né? Ela tem sabedoria no falar, ela não anda com fofoca, com intriga, mas ela sabe falar, ela sabe agregar. Ela também é temente ao Senhor, né? Por isso que diz que a mulher que teme ao Senhor será elogiada, né? Será louvada, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Essas duas coisas estão juntas, né? Então ela zela pela sua família, né? Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos de sua casa, dá tarefa para as suas servas, ou seja, ela tem cuidado, ela não é descuidada com a sua família. Ela também é honrada, isso aqui é muito importante, né? Ela é muito honrada. Os seus filhos a respeitam e falam bem dela. O seu marido a elogia. Ele diz: muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. Por que isso? Porque ela é pessoa honrada, ela tem honra. Ou seja, ela é alguém pelo seu perfil em que as pessoas respeitam, né? Ela é respeitada, tá bom? Outra palavra para honra, para ser honrada, é alguém que é respeitada. Ela é também trabalhadora. Olha só que coisa interessante, né? Ela não come o pão da preguiça, como diz em Provérbios, né? Mas ela escolhe a lã e o linho e faz, e trabalha com suas próprias mãos, né? Então diz aqui que ela é esforçada e forte, é trabalhadora, conhece o valor de tudo o que faz e trabalha até tarde da noite. Provérbios 31, 17 e 18, né? Ela também é alguém que sabe se cuidar, não é, irmãos? Faz cobertas, usa roupas de linho e de outros tecidos finos, ou seja, ela é uma mulher chique, né? Como se diz no popular, porque ela sabe se cuidar, né? Ela é uma mulher que também reconhece a sua própria beleza, né? Porque a palavra de Deus fala sobre isso daqui, ó. A beleza é enganosa, a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Ou seja, ela é uma pessoa que reconhece a beleza não só física, mas a beleza espiritual, a beleza de caráter, a beleza que ela tem no seu interior. Esta é o padrão, meus irmãos, bíblico, tá bom? Da mulher que será honrada, da mulher que é um padrão de feminilidade, tá bom? Meus amados, eu agradeço a Deus por esta oportunidade, espero que você possa comentar, compartilhar, pegar os nossos gráficos e utilizar na sua aula, tá? Você pode também enviar fotos aí pelo nosso WhatsApp, né, da sua aula, de você usando os gráficos lá, para que a gente possa divulgar isso daí também, tá bom? Meus irmãos, Deus abençoe a vida de vocês. Amém.